A pergunta que a gente precisa começar esse podcast é a respeito da sua trajetória, tanto na medicina e como é que se deu esse flerte hoje, esse casamento com o empreendedorismo, por gentileza. Bom, a gente está com tempo? Com certeza. Na verdade, a minha história no empreendedorismo, na verdade, ela é uma história de vida. Assim. Eu nunca me imaginei como empreendedor. Eu brinco lá na minha empresa até hoje que eu não sou empreendedor, que eu sou médico, né? E, na verdade, a vida foi me levando para o lado empreendedor de uma forma muito orgânica, né? Eu brinco que o day one foi quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu tive uma doença, foi uma doença muito séria, tive meningite e vivi o outro lado, né, como paciente, e ali começou o meu amor pela medicina, na verdade. Então, ali eu defini que queria ser médico, e comecei a trilhar a carreira depois que entrei na faculdade. E como eu vivenciei o lado de paciente, eu já tinha muito direcionado na minha cabeça o que eu queria fazer pelo meu paciente, né? Então, você sempre vê as feridas do cliente, então você quer oferecer um serviço melhor, cada vez melhor. Então, durante a minha carreira ali acadêmica, eu já tinha um olhar muito criterioso para as feridas do mercado de saúde. E muitas coisas eu não concordava, enfim. De maneira que aquilo ali foi me levando, inicialmente me levou para a cirurgia plástica, né, que eu queria lidar com o lado bom da medicina, né, queria trazer muita felicidade para as pessoas e não queria tratar de maneira spot ali uma doença, né? Eu queria, de certa forma, mudar a vida das pessoas em algum aspecto. E comecei a ver que com a cirurgia plástica, muito pela questão da autoestima, a gente conseguia direcionar um pouco a vida da pessoa para coisas melhores, né? Então, a paixão pela cirurgia plástica começou aí. E aí, enfim, me formei no Instituto Ivo Pitangui, né? Que certamente foi uma das maiores escolas de cirurgia plástica de todos os tempos. O professor Pitangui era um ícone, né? E depois, convivendo ao lado do professor, eu vi que ele era muito mais do que um bom médico, que ele era um baita empreendedor. Então, minha escola foi muito boa. Então, fiz a escola do professor Ivo Pitangui. Quando eu me formei, fui trabalhar em alguns hospitais públicos, né? A formação do cirurgião plástico é muito árdua, né? Porque são 6 anos de faculdade, depois 3 anos de cirurgia geral, e aí você tem uma vivência muito forte de hospitais públicos, né? Por isso que o Brasil é um celeiro de bons médicos, né? Hospital público é medicina de guerra, né? Você cuidar do seu paciente, no matter what, as condições que você tem ali, você tem que salvar as pessoas. Por isso que os médicos brasileiros são fantásticos, né? Eles se viram nos 30, né? Então, enfim, vivenciei tudo isso, trabalhei em inúmeros hospitais, como cirurgião geral, como clínico geral. Depois entrei lá no Instituto Ivo Pitangui, ali tinha um volume incrível de pacientes, porque era uma residência que era referência, não só da parte estética, mas também da parte reparadora, né? Então, pude vivenciar todas as subespecialidades da cirurgia plástica. Convivi muito ao lado do professor Ivo Pitangui, então, ao todo, se contar meu tempo de fellow, de residente, e depois ali um tempo como professor também lá, eu vivi quase que 10 anos ali no serviço do professor Ivo Pitangui. Então, foi uma escola de empreendedorismo também, né? Tinha um olhar muito criterioso ali para tudo que ele fazia. Quando eu saí do Ivo Pitangui, eu montei minha primeira clínica, que era uma salinha de 30 metros quadrados, para começar minha carreira como cirurgião plástico. Ao mesmo tempo, trabalhava em alguns hospitais da Redditor, cheguei a trabalhar em 8 serviços, 8 hospitais da Redditor, chefiei serviços de cirurgia reparadora lá. E aí eu começo a ser fagocitado por essa questão de gestão, né? Porque abri meu consultório, chefiava serviços no hospital e via que eu era muito carente de conhecimento de gestão. Na verdade, todo médico, ele é muito carente desse conhecimento, porque a nossa formação é muito técnica, muito segmentada para a área de medicina. Só familiar aí, né? Não é? É isso. Essas também. Pegadinhas que ninguém conta pra gente, é verdade. Né? Que é o professor que acha que pode abrir uma escola, que é o advogado que acha que pode montar uma empresa, o médico que pode montar uma clínica. Existe um universo ali que ele desconhece.
que ele vai aprender na dor, depois que ele parte para esse cenário, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu montei meu consultório, comecei a ver que eu tinha que ter uma certa gestão ali sobre tudo que eu estava fazendo e comecei a consumir conteúdos sobre gestão que eu não tive acesso na minha faculdade, não tive acesso como médico, né? E aí, uma das coisas que eu mapeava, eu sempre gostei muito de número, né? Eu era um médico meio maluco, né? Porque, assim, médico não gosta de número. E eu sempre gostei muito de número, talvez porque meus pais eram empreendedores, né? Meu pai é engenheiro, mas empreendedor, dono de empresa. Minha mãe é arquiteta, mas também empreendedora, dona de empresa. Vi o crescimento assim, dos meus pais, né? Não tenho berço de ouro, tudo sempre foi com muito trabalho, muita construção. Então, eu vi ali o quanto meus pais se aprimoravam ali também na parte da gestão. Então, naturalmente, como médico, eu fiz o mesmo, né? E aí comecei a me aproximar dos números, porque gestão requer análise, né? Para você ser muito assertivo nas suas decisões. Decisão sem análise, ela é puro achismo. Que não pode ser medido, não pode ser administrado. Né? Exato. A chance de dar errado é enorme. Sim. Quando você segue pelo que você acha, a chance de dar errado é enorme. Então, você tem que ter um mínimo de análise criteriosa para você ficar embasado em argumentos plausíveis para tomadas de decisões. Pelo menos para conhecer os riscos, né? Pelo menos para conhecer os riscos mínimos. Exatamente isso. Então, comecei a me aproximar muito dos números. E aí, me aproximando dos números da minha clínica, que eu fui sendo fagocitado organicamente por essa questão do empreendedorismo. Então, o primeiro número que eu vi é que o meu paciente, ele me indicava mais à medida que ele frequentava a minha clínica. Natural. Eu operei a paciente está indo ali nas consultas dela de retorno, eu me faço lembrar. Então, ela está vivenciando ali a jornada da cirurgia plástica. Então, natural que ela contava para todas as amigas, né? Se alguma amiga queria fazer cirurgia plástica, ela fazia mó foto, vai no meu cirurgião e tal, ele é ótimo, pé. Então, eu comecei a mapear que enquanto ela estava frequentando a minha clínica, ela me indicava muito mais. E eu também queria me diferenciar para trazer serviços diferenciados para o meu cliente. Porque imagina, eu tinha 30 e poucos anos, 20 e muitos anos, isso para o médico é muito jovem. Né? Médico é uma carreira que as pessoas querem experiência. Isso é verdade. Então, eu concorria com cirurgiões plásticos aqui no Rio de Janeiro, que eram ultra renomados. O próprio professor Pitangui, né? Como é que eu ia concorrer com o professor Pitangui? Claro. Né? E quando eu penso em concorrência, eu não gosto muito de olhar para os lados, eu gosto sempre de olhar muito para frente. Né? O que eu posso fazer de melhor para o meu cliente me escolher? Então, eu não sou muito adepto de ficar copiando o que os outros fazem. Fico atento ao que os concorrentes fazem, mas não sou muito de ficar copiando, né? Ficar torcendo contra. Pelo contrário, eu gosto de torcer muito a favor de concorrente, porque isso aflora o mercado, né? Te puxa para cima. E eu ficava sempre olhando muito para frente, cara, o que eu posso fazer que os cirurgiões não fazem ainda para o cliente me escolher, né? Então, eu queria dar cada vez um serviço melhor para o meu cliente, que é algo que médico não olha muito. O médico olha muito o resultado dele, né? De dar um bom resultado cirúrgico, de traçar um bom tratamento para aquele doente, mas não necessariamente ele pensa na jornada que esse cliente tem. Então é muito comum, por exemplo, o bom médico não atender numa clínica bacana, o tempo de espera ser muito longo, né? O cara fica ali esperando 2 horas. Quem não passou por isso, né? Você vai num médico bam, chega lá, fica esperando 2 horas o cara. Toma água, toma café, lê uma revista. Clássico, né? Exatamente. Às vezes o staff dele também não é tão preocupado assim com o atendimento ao cliente. Então, às vezes é comum ele ter aquela secretária que não é muito simpática, né? Porque eu até brinco, né? Médico você acha Deus. Imagina a secretária do médico. Você acha a secretária do Deus, né? Então, às vezes é comum que também a secretária não gera ali uma boa jornada. E eu era muito crítico a toda essa situação também, porque eu já tinha sido paciente. Perfeito. Então, eu comecei imagina, mais de 10 anos atrás, estudar sobre Customer Experience. Pô, hoje em dia todo mundo sabe o que é isso, está super em alta, né? Padrão Disney de atendimento. Exato. Imagina isso há 10 anos atrás e na área da saúde. Então, eu comecei a aplicar muitos conceitos de Customer Experience dentro do meu consultório. Era um consultóriozinho de 30 metros quadrados. E aí, no conceito de Customer Experience, eu chego ao conceito do One Stop Shop, que é, preciso resolver a vida do meu cliente aqui em toda a jornada da cirurgia plástica. Então, eu começo a agregar ali coisas da jornada da cirurgia plástica para resolver a vida dele. Então, por exemplo, o que meu paciente precisa fazer? Ele precisa fazer exames, né? Ele precisa fazer um risco cirúrgico.
Eu liguei para um cardiologista amigo meu, falei, cara, quer atender um dia na minha clínica? Que aí você faz o risco cirúrgico dos meus pacientes, né? Era muito comum no pós-operatório o paciente me pedir indicações de dermatologia. Aí, pô, vou botar uma dermatologista aqui para atender minha cliente. Uma hub de soluções médicas. Isso aí. Que a princípio era focado na jornada do meu cliente, né? E aí assim ele ficava mais tempo ali na minha clínica, fazendo a jornada toda dentro da minha clínica, ele me indicaria mais. Claro. E deu super certo. Eu trouxe todo esse hub ali de serviços para o meu cliente e minha carreira começou a despontar de forma muito rápida, muito cedo. Um ano depois, eu já tinha uma carteira de clientes maravilhosos, já segmentado ali para um público AAA, né? Aqui na Barra da Tijuca. E aí foi me dando fome, né? Pô, legal, tá dando certo. Aí começa a ver que tem uma veiazinha empreendedora ali, né? Que é aquele... O empreendedor, ele é um inconformado saudável, né? É sempre mais, né? Sim, Nunca tá bom, né? Sim.